O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu pela necessidade de negociação coletiva antes da demissão em massa de trabalhadores. O caso diz respeito à dispensa em 2009 de mais de 4 mil empregados da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer. No recurso, a empresa e a Eleb Equipamentos questionam decisão do Tribunal Superior do Trabalho que estabeleceu, em relação a casos futuros, a necessidade de negociação coletiva antes de demissão em massa. O caso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão deverá ser adotada em casos semelhantes em todo o país. O julgamento no plenário do STF começou em maio do ano passado, quando o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, entendeu que não há previsão legal que obrigue a negociação prévia nas hipóteses de demissões coletivas ou em massa. Na ocasião, acompanharam o relator os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso divergiram por entenderem que o TST não exigiu acordo ou autorização prévia para a demissão, mas apenas que os representantes dos sindicatos sejam ouvidos e tenham o direito de apontar outras saídas. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que acompanhou a divergência. Reputo imprescindível a participação prévia dos sindicatos profissionais, como requisito de validade das dispensas coletivas, por imperativo constitucional no que tange à garantia do pleno emprego, ao valor social do trabalho, bem como ao disposto no artigo 8º 3 da Constituição Federal, o qual requer-se investir os sindicatos de legitimidade para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais das categorias profissionais. De outro vértice, ao contrário de macular o princípio da livre iniciativa, a medida trará vantagens também ao empregador, que, por meio do diálogo e técnicas de negociação, e aqui vale frisar, não se trata de pedir autorização ao sindicato, mas de envolvê-lo em um processo coletivo com foco na manutenção de empregos, poderá encontrar soluções alternativas ao rigor das dispensas coletivas, evitar a incidência de multas, contribuir para a recuperação e o crescimento da economia do país, ou da região, ou do município, bem como para a valorização do trabalho humano e a existência digna, cumprindo de modo efetivo a sua função social. As ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski também votaram pela validade da decisão do TST. Tendo como sendo imprescindível a participação prévia dos sindicatos profissionais como requisito de validade nas dispensas coletivas, especialmente nas dispensas em massa, que geram uma grande estabilidade não apenas para cada um dos trabalhadores, como para toda a sociedade. Esta negociação na fórmula que foi apregoada aqui, especialmente a partir do voto e da proposta de tese do ministro Barroso, a quem estou acompanhando no sentido de ser imprescindível o diálogo democrático nos termos da Constituição, no cenário constitucionalmente estabelecido, o que não significa que se tenha uma autorização como vinculante para o resultado. Da vigência da Constituição de 1988, das convenções internacionais da OIT ratificadas pelo Brasil relativas a direitos humanos e, por consequência, direitos trabalhistas, e em face da leitura atualizada da legislação infraconstitucional do país, é preciso, ou é inevitável, diz o acórdão, concluir-se pela presença de um Estado democrático de direito. O ministro Gilmar Mendes votou com o relator. Já o ministro Alexandre de Moraes mudou o voto, acompanhando agora a divergência. Assim, o plenário, por maioria, decidiu pela necessidade de negociação coletiva antes de demissão em massa, com a seguinte tese de repercussão geral. A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Essa sessão terminou agora há pouco. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações sobre o julgamento desta quarta-feira. Oi, Marta, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão foi iniciado o julgamento de 3 ações que questionam uma lei do Estado de São Paulo que obriga a estender a clientes antigos promoções oferecidas a novos clientes. O plenário vai decidir se essa lei invadiu competência privativa da União e se também fere princípios constitucionais, como, por exemplo, da livre iniciativa e da livre concorrência. Hoje houve as sustentações orais e também a manifestação do Procurador-Geral da República. Amanhã o julgamento será retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator de 2 dessas ações, e também do ministro Alexandre de Moraes, que é relator da 3ª ação. William. Certo, Marta. Obrigado pelas informações.